Olá, estou aqui para falar de um tema que diz respeito à disciplina de matemática financeira, que são juros. Então, eu fiz aqui meu trabalho, escrevi e vou passar aqui para os senhores, tá bom? Começando com o que são os juros. O juro é uma remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, é um percentual sobre o valor emprestado. E ele pode ser calculado de duas formas, juros simples ou compostos. Mas, para simplificar, assim, para dizer melhor, o juro ele pode ser compreendido como uma espécie de aluguel. É o aluguel que você cobra pelo dinheiro emprestado. Normalmente, no dia a dia, como exemplo, a gente usa a fórmula de juros simples. Por quê? Os juros fazem parte, da nossa vida nas mais variadas operações. Seja em aplicações financeiras, quando você investe um dinheiro, quando você guarda na poupança, de várias formas, vários tipos de investimento, que a maioria das pessoas fazem isso, né? Nem a maioria, nem sempre a maioria, mas muitas pessoas fazem isso. Ou também você, assim, pode fazer essa aplicação em instituições financeiras, em bancos, né, de guardar o dinheiro, ou na simples compra de mercadoria. E elas podem aparecer como método de correção da dívida ou investimento, esse juro, tá? Por isso, entender o funcionamento é uma parte da evolução pessoal de cada um quanto à própria educação financeira. Continuando aqui o exemplo de juros no dia a dia, normalmente são usados os juros simples. Os juros simples, eles estão presentes nas nossas transações financeiras do dia a dia. Ele é usado, por exemplo, muito usado, cartão de crédito, tá? Em financiamentos e em alguns tipos de empréstimos também. Ao contrário dos juros compostos, que é um outro assunto, que é usado mais por instituições, tá? Por empresas. E é aí que entra como são usados, exemplos de como são usados os juros em empresas, né? Normalmente são usados os juros compostos, e eu vou explicar o porquê e pegar como exemplo instituições financeiras como bancos. Gostaria de passar aqui um exemplo de juros simples usado no dia a dia, tá? Por exemplo, se você tem R$ 1.000 e investiu, guardou esse dinheiro a 10% ao mês, ou seja, você receberá mensalmente R$ 100 como remuneração, R$ 100 todo mês. Já no caso de juros compostos, o cálculo é feito sobre o valor acumulado, que é aí que entra mais a parte das instituições financeiras, por exemplo. Então, mais um exemplo aqui, né? Você faz um empréstimo no banco, você pede um dinheiro emprestado no banco, por exemplo. E daí é cobrado o juro em cima daquele valor que você pediu emprestado. Eles usam juros compostos, que são mais vantajosos e lucrativos para essa instituição financeira que está te emprestando. Ou seja, você está pagando um aluguel todo mês, dependendo do valor, você paga um aluguel por esse valor emprestado. É mais um exemplo aí de como é usado os juros, então, nas empresas de uma instituição financeira. Eu gostaria de dizer por que as empresas cobram juros, instituições financeiras, bancárias, por exemplo. Na prática, para as empresas, funciona como uma compensação, o juro funciona como uma compensação pelo tempo em que o dinheiro ficou emprestado ou investido. Juros são o valor do tempo, no tempo, ou seja, funcionam como se fosse o aluguel do dinheiro mesmo, nesse caso de empresas também, só que eles usam juros compostos. Por quê? Porque é muito mais vantajoso. Ele está te emprestando, o banco te empresta um dinheiro, por exemplo, e eles usam juros sobre juros, ou seja, juros compostos, para que aumente o valor da dívida desse consumidor que está devendo, por exemplo, para que eles possam lucrar com o atraso das parcelas de um empréstimo ou de um financiamento. Eles usam esses juros, que é o juros sobre juros, é mais vantajoso para eles. Dessa forma, ao invés de usar uma taxa de juros fixa,
os bancos preferem que o valor se multiplique. Claro, né? Que aí eles ganham mais com isso, emprestando esse dinheiro para os consumidores, tá bom? E para finalizar, eu gostaria de deixar claro aqui uma ideia de qual a importância dos juros para a sociedade. Ele ajuda a controlar, né? Isso está aí na nossa disciplina. Os juros ele ajuda a controlar a inflação e por isso atua no poder de compra dos consumidores. Ele atua no nosso poder de compra. Qualquer compra que você faz, você tem sempre que prestar atenção se tem juros, como que funciona, se é o juro simples, que é mais usado no dia a dia para coisas mais simples. E também ele ajuda na compra, né? Na nossa compra como consumidores e na oferta de crédito pelas instituições financeiras, é baseado em juros. Então está super presente na nossa vida em todos os momentos relacionados ao nosso dinheiro. Devemos prestar muita atenção. Educação financeira é muito importante.